tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Interaja em Foco. E hoje com um convidado super especial, eu estou falando de Eduardo Eloy, um artista plástico, desenhista, pintor, gravador e fabricante de papel artesanal. Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eduardo, seja bem-vindo. Agradeço a sua presença aqui conosco. Eduardo, fala um pouco para a gente sobre essa sua paixão pela arte, sobre suas obras, exposições e premiações. Bem, eu comecei a me interessar por arte há muito tempo atrás, até, enfim, nasci em Fortaleza, Ceará, e eu me lembro que foi numa feira de cordéis, onde as estilogravuras me chamaram muita atenção. E elas estavam expostas, na verdade, essa feira era em Fortaleza, numa feira de Fortaleza, no bairro da Aldeota até, era uma coisa muito curiosa. E esses cordéis, eles estavam em cima de sacos de tecidos, de algodão, e aquilo me atraiu muitíssimo. Eu fui chegando perto e através dos títulos e das relações entre os títulos cordelistas e as imagens gravadas e reproduzidas nos papéis que formam os livretos de cordéis, aquilo foi me fascinando, eu fui comprando, fui colecionando e, enfim, isso virou uma paixão e, digamos assim, uma forma de eu adquirir conhecimento através das artes gráficas muito potente, muito importante para a minha formação. Primeiro de tudo, gostaria mais uma vez de agradecer por você ter aceito o nosso convite. E, no caso, eu gostaria de saber de você o que é xilogravura, Como se dá esse processo de xilogravura dessas obras? Bom, a xilogravura, pode dizer que é uma técnica milenar, Ela é precursora da escrita e do livro e ela tem essa importância, digamos assim, na história do desenvolvimento humano. É uma coisa assim, de uma importância para a formação do homem, no sentido do percurso da sua história, nessa questão de adquirir conhecimentos, de formatar conhecimentos através da imagem da letra. A xilogravura, ela começou numa tábua, ela é um carimbo, ela é um veículo, é um transporte, digamos assim. A madeira, ela é um condutor de imagem, ela transporta as imagens. Então, se você pegar assim, de uma maneira, eu diria simplista, mas se pegar a xilogravura e a computação gráfica, essas coisas têm relações, porque a xilogravura é um condutor de imagem, você chegar nesses processos mais potentes, mais tecnológicos, a nível da tecnologia avançada hoje em dia, a xilogravura é precursora da imagem no sentido da reprodução. Muito bem. Como está sendo, como você avalia a sua participação no Imprima Sobral 2012? E como foi essa experiência de treinar artistas para a criação de obras em xilogravura? Olha, eu até vou procurar logo, até respondendo assim, mais objetivamente sobre a xilogravura na sua confecção, que na verdade ela é o corte de uma imagem numa placa de madeira e a sua impressão posterior num suporte de papel, usualmente papel, ou outro qualquer que você possa fazer a experiência de reprodução de impressão. Então, a vinculação imagética da xilogravura ela é uma coisa muito potente. Por isso que eu fui apanhado por essa questão, citei a questão do cordel, como eu fui atraído por essa riqueza, e aí também pelo cordel e investigando a origem da xilogravura, que ela vem lá da China e pela a xilogravura ocidental e outras técnicas gráficas as quais eu trabalho, como a gravura em metal, a litografia, a serigrafia, os processos associativos e derivativos também que eu faço, mixados, eu faço uma junção, uma conexão desses processos. Então o curso aqui, na verdade, que a gente ofertou, como também dentro de um programa da Imprima, foi um curso de xilogravura básico, xilogravura em preto e branco, em preto e em cima a impressão em papel, alvo em papel branco, e houve uma interação e uma aceitação dos alunos de uma forma muito grata, e a gente pode ver inclusive nessa exposição, eu acho que nós produzimos em 15 horas aula, tivemos uma aula suplementar que foi ligada diretamente à impressão, que a impressão no processo das artes gráficas ela é muito importante, é um processo que tem que se ter bastante cuidado,
Na verdade, a xilogravura se trabalha tem um tripé, né, que eu posso dizer assim, que é o de ação, que é o planejar, o gravar e imprimir. Então, nesse curso básico, né, quase que um mini curso, na verdade, né, que foram 20 horas aulas que a gente trabalhou, o aproveitamento foi muito interessante. Eu deixei vir à tona como a questão digamos assim, do revolver das imagens que cada pessoa traz, que cada aluno traz, que cada propositor traz com ela, para que a gente possa sentir, digamos assim, fazer um mapeamento da capacidade da imaginação, né, do que eles trazem como informação visual e que você possa colocar isso a serviço do próprio aluno, certo? Então, esse primeiro curso, como um curso básico, ele é importante nesse sentido para a aceitação da técnica, que ela é uma técnica, digamos assim, de rompimento, de subtração. Você tem uma placa de madeira e com ferramentas específicas, goivas, formões, buris, você vai romper essa fisicalidade dessa madeira, gravar nessa madeira, né? Você vai planejar, gravar e imprimir. Então, a aceitação inicial desse processo não é que ele seja um processo repulsivo. Na verdade, a xilo, desde a sua impressão, digamos assim, o produto final impresso, a questão do trabalho na madeira, ela precisa ter uma aceitação também, mas precisa ter uma aceitação no sentido do facilitador, ele colocar os materiais específicos adequados. Uma madeira, né, razoável para você gravar, a gente grava em pó de madeira prensado, em placas, né, de resíduos de madeira, que chama-se MDF, Eucatex ou coisas assim, e são os nomes mais de fantasia, mas a gente escolhe uma madeira e madeiras certificadas, digamos assim, né, que sejam, digamos assim, de aceitação para o corte, né? Então o aluno teve essa percepção primeira, de ser atraído e por ser atraído, gostar de fazer, porque havia uma adequação, né, para facilitar a sua entrada nesse portal, que digamos assim, que é a gravura, que é um universo muito vasto, né? Ele abrange toda a questão da ilustração, dessa potente ilustração, né, que está nos livros, né? Nós podemos citar assim, no Ocidente, já a imagem e a letra vindo da impressão de Gutenberg, com a tipografia, e as imagens xilografadas, né, com xilogravura e gravura em metal, mais adiante em litografia, que é esse tripé básico das artes gráficas. Depois vem o offset e a indústria gráfica com a tecnologia avançada e atual e chega na computação. Mas, enfim, falando da Imprima, que foi 2 perguntas, eu me entusiasmei aqui, porque é uma coisa muito rica a gravura, e a gente fica, né, envolvido nesse trem de história, né, que é uma coisa maravilhosa. E a Imprima, nossa, está de parabéns, Sobral, né, a Prefeitura de Sobral, as instituições, a ECOA, né, a Casa da Cultura, em promover esse evento tão potente, tão importante para as artes do Ceará e do Brasil, porque aqui nós temos a mostra competitiva, a Imprima 2012, eu participei da comissão de premiação, junto com outros colegas, e foram, acho que 34 países inscritos, com obras em xilogravura, em gravura em metal, em litografia, em offset litográfico, né? Técnicas realmente assim trabalhadas por esses artistas de nível internacional, artistas internacionais, né? Artistas do mundo, inclusive, de uma maneira técnica e de uma maneira expressiva, né? E conceptiva também, muito rica, e isso traz, digamos assim, ensinamentos e principalmente para uma cidade que está implantando um sistema de oficina de gravura também, como se pretende fazer aqui, essa é uma primeira investida. Então isso é muito importante, a gente conta com essa mostra competitiva, conta com a mostra Pastrana, essa eu faço parte com uma mostra já de um intercâmbio cultural, isso foi quando eu estive na Europa nos anos 90 e dei oficinas através da Universidade de Alcalá de Henares, era um intercâmbio interessantíssimo, foi eu, e fui outras vezes, inclusive a convite do curador da Imprima, o Francisco Lara, né? E foi uma coisa muito interessante. E a mostra Pastrana e a mostra, digamos assim, do José Rincon, que está aqui na Casa de Cultura, e essa mostra que já é um produto de oficinas dentro do programa da Imprima, e nossa, a Imprima tem uma importância realmente muito larga e venho realmente para contribuir com a educação, a cultura e a arte. Ah, com certeza.
Bom, Eduardo, nós sabemos que o nosso estado, o estado do Ceará, ele é rico em artistas, é rico de cultura também, né? Então, como o senhor avalia o potencial aqui do Ceará em relação às artes, de uma forma em geral? Olha, o Ceará tem uma riqueza, né? E uma riqueza de base, né? Com a sua cultura, né? E, enfim, na sua, digamos assim, toda essa parte da artesania no Ceará, da riqueza que traz o seu povo, né? Através, inclusive, das necessidades que o obrigam a fazer isso também, tanto na parte de manufatura, digamos assim, ou da louça, ou da palha, enfim, advindo da sua cultura, das relações, digamos assim, antropologicamente falando, né? Esses sinais, eles têm um percurso assim, muito interessante, até chegar hoje na arte contemporânea, no mundo contemporâneo, e a gente vê toda a riqueza que tem o estado do Ceará em contribuir para a cultura e para a arte brasileira e mundial, sem dúvida, né? Nós temos referências assim, tanto na arte de base, na arte, digamos assim, ou popular. Esse é um nome que eu não gosto muito. Eu gosto de ver a arte hoje no sentido, eu já estou passando para um estágio de vida assim, que a arte para mim ela já não tem esse seccionamento tão restritivo, que eu acho, né? Eu estou vendo a arte de uma maneira hoje em dia mais ampla, devo continuar assim. Eu acho importante que a gente possa criar, adicionar, dar os canais às pessoas para ela compreender, digamos assim, a função do homem, né? Na vida, na arte, socialmente falando, digamos pela arte, porque a arte é culturalmente muito potente. Dentro da arte, dentro da cultura, nós vamos encontrar uma informação de conhecimento muito vasta. E de você trabalhar tecnicamente no material, e ali você vai saber toda a importância daquele material enquanto relação física, química, e transformar isso em arte, né? Pensamento, fisicalidade e arte, né? Isso é uma questão muito importante. E o povo do Ceará realmente é um povo que trabalha de uma forma assim, muito rica, né? Ele tem essa diversidade mesmo nas regiões do Ceará. Você vai descobrir coisas tão interessantes, né, no estado do Ceará. E chegando hoje também à arte contemporânea, nós temos artistas de muita potência e volto a dizer que atividades culturais, né, internacionais e artistas como Sobral está propiciando, isso é muito importante para a formação do homem como um todo, não só como uma formação artística, mas uma formação mais ampla. Eu vejo a arte como uma questão mais ampla em benefício do povo, na questão da sua formação como homem e no projetar-se, obviamente, no que ele queira fazer pela vida. Muito bem. Eduardo, eu sinto, através dessa nossa conversa, a sua paixão pela arte, né, esse desejo de conhecer mais e mais. E assim, no caso você também já teve experiência no exterior, em outros países. Na sua visão como um artista, né, por esse gosto da cultura, como um profissional, como o Eduardo Eloy, profissional, como você avalia a questão cultural em relação a outros países, em relação à peculiaridade de cada país, fazendo uma comparação com o nosso Brasil? Você sente uma diferença em termos de interesse dos próprios artistas? Né? Porque aqui no Brasil a gente vê, às vezes tem uma certa dificuldade, mas em relação aos outros países, você sente isso? Olha, a dificuldade existe em todo canto, dependendo, vamos dizer assim, do grau de investimento e digamos assim, de concepção estratégica onde a arte pode funcionar. Eu vejo que em Sobral essa estratégia existe, né? E parabéns, né, para os gestores de Sobral que estão fazendo esse investimento, e isso vai ser revertido em educação e cultura e conhecimento e potência, digamos assim, no sentido, potência da vida, da alegria de um ser humano estar formado e começar, digamos assim, a acessar os códigos da vida, né? Eu vejo a arte nessa amplidão. Como a arte me deu esse potencial também, né? Não posso ser tão humilde assim dizer que não, né? Porque participar, eu estou numa sala dessa daqui, eu estou vendo luz, eu estou vendo sombra, eu estou vendo cor, né? Eu estou vendo tantas coisas relacionadas à arte, que isso é uma riqueza, né? Então, nessa questão que eu acho importante a arte. Então, se existe um investimento, como eu falei há pouco, né? Ela vai prosperar, e vai prosperar
bem da sua comunidade. Isso vai resvalar em diversas áreas, porque a arte ela tem esse poder de contextualização muito grande, né? Então o homem, a partir que ele começa a conhecer a arte, ele não vai ficar só um amante da arte, ele vai ficar um amante da vida, né? A coisa vai mais além, né? A arte ela detona isso, ela vai te colocar na vida de uma forma bem real, né? E participar dos momentos reais da vida com muita lucidez, que na verdade é uma coisa esplendorosa, né? Você participar da vida e poder estar tendo interesse de quando você acessa e esses códigos permanecem, vêm para você, e você também começa a interagir com o outro de uma forma mais rica. Esse eu vejo a arte nesse sentido. Então, com relação ao que se faz, por exemplo, na tua pergunta era relacionada ao Ceará também, mais ou menos assim, não é? Que eu fiquei com um artista cearense, não era mais ou menos isso que estávamos conversando, né? Um pouco, ficou, digamos assim, eu gostei, por exemplo, de traçar e de colocar essa amplitude que a arte pode oferecer. Então, com relação ao homem, ao artista, ao que ele possa trazer para a vida, para ele mesmo, né? Para que ele possa repotencializar, se a arte ela não tem a questão da idade. Você pode estudar arte mais tarde ou mais cedo, né? Talvez não seja só como jogar futebol, que você tem que ter uma certa idade. Então, essa abrangência da arte, essa diversidade da arte, o que ela propicia para a gente poder avançar, enfim, eu acho que em qualquer setor profissional, ela vem contribuir sim, ela pode contribuir na educação formadora, lá no ensino fundamental, que é importante que se trabalhe arte, a nível dos planos curriculares nacional, ela é instituída como uma lei ordinária, né? Me parece ainda a arte, a educação e esses processos que podem nos levar através da educação, da escola, com a arte e de uma forma integralizada com as outras linguagens, uma forma, volto a dizer, potente na construção do ser humano e na sua formação para a condução da vida. E quem quiser optar pela cadeira, digamos assim, a carreira de artes plásticas, ele pode digamos, optar com consciência nesse sentido. Porque, por exemplo, o artista, ele vive, o artista, qual a diferença entre o artista brasileiro, o artista europeu, o artista cearense? Cada um tem a sua potencialidade, a arte universalizou-se, de certa forma, por causa dos meios de comunicação, né? Mas é interessante ainda que essas peculiaridades, né, essas pontualidades culturais, elas possam ser vividas. A palavra respeitada soa até como uma coisa muito clássica, mas que elas não possam ser vividas. E essa respeitabilidade, ela vem daí. Então, o artista de lá, o artista do Polo Norte, ou o artista da onde, ele é um ser humano, né? Ele é um ser da vida, da casa da vida, mas as suas peculiaridades, eu acho que elas devem ser continuadas. Porque dessa riqueza, dessa amálgama, né, é que vem digamos assim, a potencialidade humana no sentido da construção. E a arte colabora, digamos assim, muitíssimo dessa maneira, né? Com essa forma. Muito bem. Gente, estamos chegando ao final do programa Interage em Foco. Tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao grande artista Eduardo Eloy. Estamos finalizando aqui. Eduardo, gostaria mais uma vez de agradecê-lo. Que você finalizasse nosso programa deixando uma mensagem para todos que estão nos assistindo nesse momento. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a emissora, gostaria de agradecer as instituições de Sobral, a Prefeitura, a ECOA, a oportunidade de poder estar aqui, de estar fazendo esse programa, enfim, de estar colocando ao telespectador alguma informação, né, a contribuição que essa bela mostra internacional da gravura aqui traz para Sobral, para o Ceará, e, enfim, através das redes, né, de comunicação para o mundo também, né? Então essa é a forma, né, a forma da comunicação. Gravura é comunicação, filogravura é comunicação e arte também. E muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Tchau, tchau.